E se a história tivesse tomado outro rumo? E se, em vez de cair diante da maré bárbara, Roma tivesse esmagado seus inimigos e sobrevivido? Imagine um império sem fim, onde a águia romana jamais deixou de voar e onde cada parte do mundo foi moldada não pelo caos da queda, mas pela ordem implacável da eternidade. Mas, cuidado, toda vitória tem um preço. E talvez o preço da vitória de Roma não fosse a glória, mas uma prisão dourada que sufocaria gerações inteiras. No ano 476, o Ocidente ruiu. Os bárbaros derrubaram o último imperador e ergueram sobre suas cinzas um novo destino para a humanidade. A Idade Média nasceu do colapso, entre trevas, fragmentação e renascimento. Mas e se isso não tivesse acontecido? E se as legiões romanas tivessem resistido, esmagado os hunos, os vândalos, os visigodos e todos que ousassem desafiar sua supremacia? O mapa do mundo seria outro. A Europa não conheceria reis feudais, nem cruzadas, nem revoluções locais. Tudo estaria centralizado sob um único estandarte, o da Águia de Roma. À primeira vista, parece tentador. Um mundo sem caos, sem fragmentação, sem retrocessos. Estradas seguras, comércio estável e tecnologia avançando sem pausas. Um verdadeiro império eterno. Mas o que acontece quando a humanidade é privada de sua própria queda? Quando não existe espaço para o renascimento, porque nunca houve morte. Quando a ordem perfeita não abre espaço para o erro, nem para a liberdade, talvez, nesse cenário, Roma não tivesse salvado o mundo, tivesse condenado. A pergunta deixa de ser apenas e se Roma tivesse vencido os bárbaros? A verdadeira questão é, e se a vitória de Roma fosse, na verdade, a derrota da humanidade? As legiões triunfam, o império sobrevive. Os bárbaros são apenas uma sombra esquecida nos desertos da história. Roma não cai, Roma ascende. E é nesse triunfo impossível que começa a maior das tragédias. Um mundo que nunca teve a chance de ser livre. Roma venceu. Mas o que teria acontecido depois dessa vitória? Prepare-se. O triunfo é apenas o começo da prisão eterna. E se Roma nunca tivesse desaparecido? E se cada cidade, cada estrada, cada território do mundo fosse apenas uma extensão do coração do império? Não haveria Europa, Ásia ou África, apenas Roma, apenas a águia dourada observando do alto cada passo da humanidade. Com a vitória sobre os bárbaros, Roma não apenas sobreviveu, ela floresceu. As legiões se tornaram mais fortes, disciplinadas e imbatíveis. O Senado transformou-se num conselho simbólico, pois a verdadeira força estava concentrada na figura do imperador, agora visto como um semideus, o homem que derrotara a própria morte do império. Estradas cruzavam continentes como veias de um corpo colossal. Cidades se erguiam em mármore e bronze. O Mediterrâneo, outrora chamado o Mar de Dentro, agora era pequeno demais para conter a fome de Roma. Navios romanos partiam rumo a oceanos desconhecidos, levando consigo soldados, colonos e a promessa de ordem eterna. Mas quanto maior a ordem, maior a vigilância. A Pax Romana transformou-se numa Pax forçada. Um silêncio inquietante cobria o mundo não porque houvesse paz, mas porque não havia escolha. Religiões rivais foram sufocadas, culturas locais dissolvidas. Todos falavam latim, não por amor, mas por imposição. E enquanto as cidades brilhavam com monumentos imponentes, as vozes do povo eram abafadas pelo peso da disciplina. Roma não apenas vencera os bárbaros, Roma havia vencido a diversidade humana. E nesse triunfo surge a pergunta inevitável: será que a humanidade teria avançado tecnologicamente ou estagnado sob o punho de ferro de uma civilização única? A queda real de Roma deu espaço para novos reinos, novas ideias, novas culturas. Mas neste mundo não há espaço para o novo. Roma é tudo. Roma é eterna. Eternamente igual, eternamente imóvel. O império que parecia invencível tornou-se o próprio cárcere da humanidade. A vitória sobre os bárbaros
trouxe um mundo estável, mas um mundo sem alma. Mas até os impérios eternos escondem suas sombras. E se a verdadeira ameaça não viesse de fora, mas de dentro? E se a maior ameaça de Roma nunca tivesse vindo de fora? E se, na ausência dos bárbaros, os verdadeiros inimigos estivessem disfarçados dentro dos próprios muros de mármore? Com os bárbaros derrotados, a sensação de perigo externo desapareceu. As fronteiras estavam seguras, as legiões imbatíveis e a glória parecia inabalável. Mas essa ausência de guerra não trouxe paz interior. Pelo contrário, ela abriu espaço para algo ainda mais corrosivo: a ambição dos homens. Senadores tramavam nas sombras, generais questionavam a autoridade do imperador. Governadores distantes acumulavam riquezas e exércitos pessoais. Roma já não era apenas uma cidade ou império, era um organismo vivo, inchado, e dentro dele cresciam tumores invisíveis. O povo, que antes vibrava com vitórias militares, agora se perdia em espetáculos e decadência. O Coliseu se tornara palco não de entretenimento, mas de anestesia coletiva. Quanto mais as massas aplaudiam o sangue derramado na areia, mais cegas ficavam para o sangue que escorria nos corredores do poder. Roma parecia eterna, mas em cada esquina havia conspirações. Se o império derrotara os bárbaros, restava apenas uma batalha possível: Roma contra si mesma. E é nesse ponto que surge a contradição mais sombria. Ao vencer os bárbaros, Roma venceu também o ciclo natural da história. Mas ao negar o colapso, plantou as sementes de uma guerra civil interminável. Sem inimigos externos para unir o povo, a unidade se quebrou. E o que antes era orgulho, tornou-se veneno. Os corredores dourados do Palatino ecoavam com murmúrios de traição. Cada banquete era uma arena invisível, cada brinde uma lâmina escondida. E quanto maior era a grandeza de Roma, mais frágil se tornava o coração do império. E se essa fraqueza fosse o estopim para algo ainda mais terrível? E se, em vez de cair, Roma tivesse transformado suas próprias sombras em armas? E se Roma, ao invés de cair, tivesse abraçado a escuridão? E se o império, privado de inimigos externos, tivesse decidido moldar o mundo à sua imagem? Uma imagem não de luz, mas de sombras. Com os bárbaros derrotados e as fronteiras asseguradas, Roma não precisava mais lutar para sobreviver, mas o vazio deixado pela ausência de ameaça tornou-se insuportável. E desse vazio nasceu uma nova Roma. Uma Roma não guiada pelo Senado, nem pela virtude dos ancestrais, mas pela paranoia, pela fome de controle absoluto. As cidades conquistadas foram remodeladas não como aliados, mas como extensões de uma máquina implacável. O mundo começava a se transformar em um espelho de Roma, onde cada rua, cada templo, cada praça respirava vigilância. A promessa da paz eterna escondia um preço terrível: liberdade sacrificada, identidades esmagadas, culturas apagadas. O que antes era chamado de civilização, agora era percebido como uma prisão dourada. Roma não permitia mais divergência. Quem não se ajoelhava era silenciado. Quem não se dobrava era apagado da história. E quanto mais Roma buscava ordem, mais seu império se tornava uma sombra sufocante que avançava sobre o mundo. E foi então que um novo tipo de bárbaro surgiu. Não além das fronteiras, mas dentro delas. Homens e mulheres que se recusavam a viver na sombra, conspirando não em campos de batalha, mas em segredos e resistências invisíveis. Roma vencera os bárbaros das florestas, mas agora enfrentava algo muito mais perigoso: os bárbaros da própria alma humana. Os fogos que um dia queimaram nas fronteiras, agora queimavam no coração das cidades conquistadas. E pela primeira vez, Roma percebeu que não era possível derrotar aquilo que não se podia ver. O inimigo, agora, era a própria escuridão que ela mesma havia criado. E se, ao tentar apagar todas as diferenças, Roma tivesse acendido a chama de sua própria destruição,
O que aconteceria quando a escuridão começasse a se voltar contra o Império? E se Roma tivesse vencido todos os inimigos externos, mas tivesse acendido, sem querer, o fogo da rebelião dentro de si? E se o maior perigo para o Império não viesse das espadas bárbaras, mas das chamas invisíveis da resistência? À primeira vista, Roma parecia invencível. As legiões marchavam em perfeita ordem. As cidades respiravam silêncio e obediência, mas por trás das paredes douradas escondiam-se murmúrios, símbolos secretos gravados em pedras, mensagens passadas de mão em mão nas sombras da noite. Não eram guerreiros com lanças, mas homens simples, mulheres comuns, escravos e até soldados cansados da rigidez eterna. Eles não enfrentavam Roma no campo aberto, eles a corroíam por dentro, lentamente, como uma chama oculta sob as cinzas. A grande contradição era inevitável. Quanto mais Roma buscava esmagar a diferença, mais ela alimentava o desejo de liberdade. Os povos conquistados começavam a se ver não como súditos, mas como prisioneiros. E o império, que prometera a paz eterna, começava a se transformar em um pesadelo eterno. O Senado e os imperadores desconfiavam de todos. Vizinhos espionavam vizinhos, irmãos denunciavam irmãos. Roma construía não apenas estradas e aquedutos, mas também correntes invisíveis, feitas de medo. E então surgiram os primeiros sinais de ruptura. Um símbolo secreto começou a aparecer em paredes, escondido sob camadas de tinta. Uma tocha, acesa no escuro. Era o emblema de uma irmandade clandestina, que crescia em silêncio nas entranhas do Império. Roma, que acreditava ter eliminado todos os bárbaros, agora descobria que a rebelião vivia dentro de sua própria carne. Quando as legiões invadiam casas em busca de conspiradores, encontravam apenas silêncio. Mas, à noite, o fogo voltava a brilhar, não em batalhas, mas em corações inflamados por uma ideia simples e terrível. Roma pode dominar terras, mas nunca dominará a alma. E se essa chama oculta, aparentemente frágil, tivesse força suficiente para incendiar todo o império? E se o maior erro de Roma tivesse sido acreditar que a eternidade podia ser forjada à base do medo? E se o fogo oculto, antes silencioso, tivesse finalmente explodido em chamas incontroláveis? E se Roma, ao tentar sufocar a rebelião, tivesse dado a ela o combustível que precisava para se espalhar como um incêndio? A cidade eterna, símbolo de ordem, começava a tremer sob o peso de suas próprias contradições. Nas arenas, gladiadores já não lutavam apenas por sobrevivência, mas pelos olhares cúmplices daqueles que os viam como heróis contra o sistema. Nos campos, camponeses se recusavam a entregar colheitas, deixando legiões famintas. Nas províncias mais distantes, governadores se viam forçados a escolher entre fidelidade a Roma ou apoio ao povo. Roma, que um dia fora o farol da civilização, agora se transformava em uma prisão iluminada por tochas de revolta. A repressão era brutal. Milhares eram executados em praças públicas, pregados como exemplos vivos do que acontecia a quem ousasse desafiar a ordem. Mas cada morte, em vez de assustar, alimentava o ódio. Cada sangue derramado era como óleo jogado no fogo. E o império, ao mesmo tempo em que se expandia em terras, encolhia em lealdade. Legiões inteiras começavam a hesitar. Afinal, lutavam por Roma ou contra seus próprios irmãos? E então, algo inimaginável aconteceu. Uma rebelião não surgiu nas margens do Império, mas no próprio coração de Roma. Um grupo de conspiradores conseguiu incendiar armazéns, templos e até parte do Senado. As chamas que consumiam prédios eram apenas reflexo do que já ardia nos corações, a certeza de que Roma não era eterna. Naquela noite, o céu sobre a capital não foi iluminado pelas estrelas, mas pelo fogo. Gritos ecoavam pelas ruas. Legiões corriam sem saber contra quem lutar. E enquanto a cidade ardia, uma frase se espalhava como um sussurro proibido. Se Roma pode queimar, então Roma pode cair. E se o Império, acreditando ter vencido todos os inimigos, descobrisse que seu maior inimigo era o próprio povo? E se as chamas de Roma fossem apenas o início de um colapso inevitável? E se as legiões, que
que por séculos sustentaram a glória de Roma, decidissem que já não deviam lealdade ao império. E se o ferro, que antes protegia a águia imperial, fosse usado para apunhalá-la pelas costas? Enquanto Roma ardia em chamas, seus soldados eram convocados a reprimir rebeliões em todos os cantos, mas muitos já não viam sentido em derramar o próprio sangue por senadores corruptos, imperadores distantes e promessas de glória que só beneficiavam os poderosos. A desconfiança começou como um murmúrio nos acampamentos. Quem realmente merece nossa espada? Roma ou nós mesmos? E esse murmúrio logo se transformou em pacto. Generais começaram a dividir-se. Alguns juravam fidelidade ao trono, outros buscavam alianças secretas com povos bárbaros, oferecendo ouro e liberdade em troca de apoio. As fronteiras, antes rígidas, se tornavam borradas e os inimigos de ontem passavam a ser aliados de conveniência. Dentro das legiões, irmãos de armas já não confiavam uns nos outros. As noites nos acampamentos tornaram-se mais silenciosas, mas não por paz, e sim por medo de conspirações. Então, aconteceu o inevitável. Na calada da noite, um general romano, antes considerado herói, traiu seu juramento e abriu as portas de uma fortaleza a um exército bárbaro que deveria combater, não por fraqueza, mas por ambição. A traição não era mais exceção, mas o novo código de sobrevivência. Quando os primeiros raios do sol iluminaram o campo, Roma descobriu que não precisava de bárbaros para cair, bastava sua própria divisão. As águias douradas, símbolo de poder eterno, eram agora capturadas, destruídas, pisoteadas. O rugido da traição ecoava mais alto que qualquer espada desembainhada. E se o império, ao invés de ser destruído por inimigos externos, fosse corroído por dentro como um corpo apodrecido em silêncio? E se a maior ameaça a Roma viesse de dentro do coração de suas legiões? E se o trono mais poderoso da terra não fosse mais um símbolo de glória, mas de condenação? E se o imperador de Roma soubesse que sua coroa não era feita de ouro, mas de sangue? Após séculos de supremacia, Roma se encontrava à beira do abismo. Os bárbaros eram uma ameaça constante, mas o perigo real vinha de dentro. Senadores conspirando em silêncio, generais jurando lealdade apenas para tramar contra o trono, e até mesmo guardas pessoais prontos para vender a própria espada pelo preço certo. O imperador já não era visto como uma figura divina, mas como uma sombra frágil cercada por lobos famintos. O palácio imperial, antes centro da ordem, transformara-se em um labirinto de traições e sussurros mortais. O último imperador não governava Roma, era governado pelo medo. Cada banquete poderia esconder veneno, cada abraço poderia esconder um punhal. Ele caminhava pelos corredores dourados do palácio, sabendo que em cada sombra havia um inimigo disfarçado de aliado. E ainda assim tentava manter viva a chama de Roma. Decretos, discursos, apelos ao povo, mas a confiança já havia se perdido. Certa noite, durante um conselho secreto, o imperador foi avisado de que seu general mais fiel estava planejando uma conspiração, mas quando mandou prendê-lo, descobriu que era apenas uma mentira plantada por senadores. Roma havia se transformado em um teatro de ilusões, onde a verdade era tão rara quanto a lealdade. E então, o último ato começou. O imperador, isolados em seus aposentos, percebeu a verdade amarga. Não era mais o governante de um império eterno, mas o prisioneiro de um sistema apodrecido. O rugido de Roma já não vinha das legiões, mas das facas afiadas em silêncio. Naquela noite, o trono não representava poder, representava a sentença. E se o império, que acreditava ser eterno, estivesse prestes a ver sua chama se apagar, não em batalha gloriosa, mas em um assassinato silencioso dentro de seus próprios muros? E se a eternidade de Roma morresse com o último golpe contra seu último imperador? E se a queda de Roma não tivesse sido um estrondo, mas um sussurro? E se as cidades que um dia pulsaram com vida e poder se transformassem em túmulos abertos, onde o silêncio falava mais alto que qualquer espada? Após a morte do último imperador, não houve explosão de glória, não houve batalha final. O que houve foi o lento apagar de uma chama. As cidades romanas, antes vivas, cheias de comércio, festas e legiões marchando, começaram a definhar. Mercados ficaram vazios,
Fontes secaram, praças se encheram de ervas daninhas e colunas majestosas desmoronaram sob o peso do abandono. Era como se o império tivesse adormecido para nunca mais despertar. O povo, sem direção, se dispersava. Alguns fugiam para o campo. Outros se juntavam a tribos bárbaras e muitos simplesmente se resignavam ao silêncio das ruínas. As estátuas dos deuses e imperadores, que um dia inspiraram temor e reverência, agora se tornavam apenas pedras cobertas por musgo. Roma já não era o coração do mundo. Era apenas um cadáver monumental, ainda de pé, mas vazio por dentro. Roma não havia caído com espadas, havia sido traída pelo tempo, consumida por sua própria arrogância e pelas rachaduras internas que ninguém ousou reparar. O que restava agora eram ecos. Ecos de crianças correndo nas ruas que já não existiam, ecos de soldados marchando por avenidas hoje vazias, ecos de discursos inflamados diante de um povo que já não ouvia. O silêncio era o novo imperador, um silêncio que engolia tudo: templos, coliseus, fóruns, legiões. Roma, que um dia acreditou ser eterna, agora repousava como uma sombra entre pedras quebradas. E se esse silêncio não fosse apenas o fim, mas também o começo? E se, das cinzas desse império morto, nascesse algo inesperado, moldando o futuro da humanidade de maneiras que Roma jamais poderia imaginar? E se Roma, mesmo derrotada, nunca tivesse realmente morrido? E se seu legado fosse uma sombra que ainda hoje se estende sobre nós, moldando nosso presente sem que sequer percebamos? O império caiu, as cidades ficaram em silêncio. Mas a ideia de Roma, o mito de sua grandeza, não desapareceu. Povos bárbaros que um dia a destruíram passaram a usar suas ruínas como tronos. Reis ergueram coroas sobre as cinzas do Senado. E as estradas que levavam a Roma continuaram levando ao futuro. A língua, as leis, os símbolos do poder, tudo se espalhou como brasas escondidas em meio às cinzas. Mas esse legado não era puro. Não era apenas a glória de um império civilizado. Era também a marca de sua arrogância, de sua fome insaciável, da ideia de que um único poder poderia dominar todos os outros. O eco de Roma não trouxe apenas ordem e progresso. Trouxe também guerras, tiranias, sistemas que repetiram século após século os mesmos erros de um império que acreditou ser eterno. O mais sombrio, porém, é que Roma vive em nós, na arquitetura das nossas cidades, no direito que molda nossos julgamentos, no desejo oculto de poder que move impérios modernos. Talvez nunca tenhamos nos libertado realmente de Roma. Talvez ela esteja apenas adormecida, esperando a chance de renascer sob uma nova forma. Então nos resta a pergunta mais inquietante de todas: se Roma tivesse vencido os bárbaros, teria nos condenado a viver eternamente sob sua sombra? E será que de alguma forma não estamos vivendo exatamente isso? O que você acha? Roma ainda vive entre nós, escondida em nossas leis, em nossos palácios, em nossos sonhos de império? Se este cenário te deixou inquieto, imagine o que poderia vir a seguir. Comente abaixo e compartilhe sua teoria.